Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo meu vídeo pela primeira vez, eu estou fazendo a correção das atividades do PET, volume 3 de língua inglesa para o ensino fundamental 2. E este vídeo é da semana 1, PET 3, do oitavo ano. Se quiser conferir os vídeos anteriores, é só entrar no meu canal, acessar o meu canal, que vocês vão encontrar todos lá. Essa primeira página vocês já conhecem, né? E eu sempre deixo aqui as minhas dicas para vocês. Para ter em mãos, antes de começar qualquer atividade, o seu caderno, o seu material necessário, um dicionário inglês-português, que pode ser manual ou digital, e não deixe de fazer seu próprio vocabulário com as palavrinhas que vocês não conhecem ou aquelas que vocês costumam esquecer, tá? E não se esqueçam de ler as orientações e enunciados com muita atenção. Para começar, eu trouxe aqui um resuminho bem breve sobre o conteúdo gramatical que a gente vai ver nessa atividade, que são os relative pronouns e os possessive adjectives e possessive pronouns, né? E aí eu tenho aqui, para começar, os pronomes possessivos adjetivos, possessive adjectives, que precedem os substantivos. Então eu tenho aí, exemplo, my jacket is new, a minha jaqueta é nova. Observa aqui, olha, que eu coloquei com a mesma cor para vocês fazerem a inferência, né? My, minha, jacket, jaqueta. Então, eu tenho o pronome possessivo, meu, minha, e tenho o meu substantivo. Então, o pronome, o possessivo adjetivo, né? Ele sempre vai vir antes de um substantivo. Olha o outro exemplo. Our car is red. Nosso carro é vermelho. Eu tenho o carro, que é substantivo, e antes dele eu tenho o meu pronome possessivo. This is your pencil. Este é o seu lápis. Olha só, de novo, eu tenho pencil, que é um substantivo, e eu tenho o meu pronome possessivo que vem antes dele, né? Que precede ele. Depois, eu tenho os pronomes possessivos, que são os possessive pronouns, e esses nunca são usados antes de um substantivo, porque a função deles é substituir para evitar a repetição. Então, olha aqui nos exemplos. Eu tenho aqui, ó, vamos comparar essas frases. Is that car your car? Aquele carro é o seu carro? Então, ao invés de eu ficar repetindo, né, carro, carro, eu simplesmente vou perguntar, aquele carro é seu? Né? Então, olha só. Is that car yours? Tá aqui, olha. E aí observa que é bem parecido, tá vendo? A única diferença é que eu acrescentei um Szinho aqui no final. Então, is that car yours? Aquele carro é seu? Se eu for responder, olha só, this car is mine. Este carro é meu. Então, quando eu tenho os pronomes possessivos, tem alguns que são um pouquinho diferentes. O que acontece? Eu tenho lá, né, a sequência de pronomes possessivos referentes a cada pessoa, né, do discurso. My, your, its, his, her. E aí, os pronomes possessivos que se referem a eles, que são esses que eu uso para substituir, eu vou acrescentar um S no finalzinho dele, né? Com exceção do its, que já tem o S, do his, que também já tem o S, e a primeira pessoa, que no lugar de my eu vou usar mine. Então vai ficar mine, né? Yours, ours, theirs e etc. Ok? Eu tenho aqui os pronomes relativos que podem exercer a função de sujeito ou objeto do verbo principal. Então, eu tenho a minha frase, né? E aí eu tenho o meu pronome relativo que pode estar com a função de sujeito antes do verbo, ou ele pode estar com a função de objeto depois do verbo. E aí depende do que eu estou falando, tá? Eu tenho aí os exemplos de quais são os pronomes pessoais, relativos, desculpa, usados para cada, né, objetivo. Então, eu tenho aí, para pessoas, eu uso who, one ou that. Olha o exemplo. The girl who, ou the girl one, ou the girl that saw in the beach was beautiful. Esse menos aqui é só para indicar que se eu quiser, se eu não quiser colocar esse pronome aí, eu não preciso, tá? Porque ele já vai estar subentendido. Eu posso também simplesmente falar the girl saw, I saw in the beach was beautiful. A garota que eu vi na praia era bonita. Então, eu tenho aqui na letra B, para objetos ou animais, o which ou that. Então, eu posso dizer, the cat which I saw in the garden was mewing. Ou, the cat that I saw in the garden was mewing. O gato que eu vi no jardim estava miando.
Eu tenho também o where, que é usado para lugares, né? Vocês conhecem o where, que é usado para fazer pergunta, lá nos question words, né? E ele também serve como pronome relativo referente a lugar. Então, the place where I live is far from here. O lugar onde eu moro fica ou é longe daqui. Eu tenho também o pronome when, que também é um question word, que é usado para se referir a tempo, né? Dias, meses, anos. Então, olha o exemplo. We will get married when you get a job. Então, nós iremos nos casar, né? Quando você conseguir um emprego. E indicando posse, eu vou usar o cujo, cuja, que a gente já conhece no português, e em inglês é o whose, significa de quem, né? Então, eu também posso usar ele como pergunta, né? Como um question word, e aqui ele vai ser como um pronome relativo, que vai servir como cujo ou cuja. The cat, whose owner is my sister, was in the garden. O gato cuja dona é minha irmã estava no jardim, ou seja, o gato da minha irmã, tá? Então, esse cujo aí vai indicar a posse. Quem possui o gato? É a irmã, tá? Então, ele vai sempre vir aí acompanhado da pessoa que possui, tá? Então, essa é só uma breve explicação, vocês podem entrar, eu coloquei até a referência aqui, tá? De onde eu tirei esses dados, que é do site Sua Língua Inglesa, e vocês podem consultar outros sites para estudar sozinhos, tá bom? Então, vamos começar a nossa atividade. A gente tem aqui um texto, né, e uma imagem sobre uma obra de arte do Van Gogh. E aí o texto está em inglês, com algumas palavrinhas em negrito, que a gente vai trabalhar com elas durante a nossa atividade. Então, vocês vão precisar aí, né, do caderno para fazer a tradução e vão precisar também do dicionário, né? Pode ser o dicionário online, na internet, ou o dicionário manual que vocês têm em casa. E aí eu coloquei aqui para vocês a tradução, né, com as mesmas palavras em negrito, só para a gente ter uma ideia do que se trata o texto, para a gente responder as perguntas. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler aqui agora, tá? E aí vocês já têm a atividade em mãos, vocês vão fazer a leitura de vocês no texto em inglês, aquela leitura rápida, observando as palavrinhas cognatas e as que vocês conhecem. Depois vão fazer a tradução e vão reler o texto novamente em inglês, fazendo a conexão das palavrinhas que vocês encontraram no dicionário, tá? Porque vocês vão perceber que quando vocês vão traduzir, tem palavras que têm mais de um significado. Então, vocês vão ver, pelo contexto, qual é o que melhor se encaixa na tradução, tá bom? E aí eu tenho a minha atividade. Encontre as seguintes palavras no texto. Então, eu tenho aí girassóis, buquê, pessoas, obra-prima, verão, ano, interesse, admirava, interiores e longe. Depois de ter feito a tradução do texto, ficou bem fácil encontrar essas palavras, né? Então, eu tenho aqui sunflowers, bouquet, people, masterpiece, summer, year, interest, interiors, far. Número 3. Answer the questions about the text. Então, é para vocês responderem aí as perguntas sobre o texto. Nessas linhas aí, gente, não tem que fazer nada não, tá? Elas foram colocadas aí aleatoriamente. E aí a gente começa pela letra A. When did Van Gogh paint sunflowers for the first time? Então, eu tenho aí já a tradução para ajudar vocês, né? Da pergunta. Quando Van Gogh pintou essa obra de arte aí, Sunflowers, pela primeira vez? Então, se eu estou falando quando, eu já sei que eu estou me referindo a tempo, não é isso? E aí eu vou procurar uma data lá no texto. Van Gogh painted sunflowers for the first time in the summer of 1886. Então, Van Gogh pintou sunflowers pela primeira vez. Aproveita para observar aí esse termo, tá? Essa expressão, first time, primeira vez, in the summer. Olha lá, no verão de 1886. What was the name of the curator of the Van Gogh Museum and editor of the Arts Letter? Então, qual é o nome do cuidador do museu Van Gogh e editor das cartas do artista? Está lá no texto, né? O nome dele é Leo Jensen. Letra C. When was the book The Sunflowers Are Mine, The Story of Van Gogh's Masterpiece, published? Então, quando? Novamente, olha, eu quero saber o tempo, né? Quando que esse livro, Os Girassóis São Meus, a história de obra-prima de Van Gogh, foi publicado? Então, eu quero saber sobre uma data, né? It was published
in 2013. Ele foi publicado em 2013. Todas essas frases foram retiradas lá do texto, então tá bem fácil para vocês encontrarem depois de ter feito a tradução, tá? Na segunda página do exercício, eu tenho aí uma imagem, né? Uma imagem aí de uma obra de arte, e está pedindo para vocês na questão 4 que vocês pesquisem na internet informações sobre esta pintura e escreva 3 frases sobre ela. Vocês podem escrever primeiro em português e depois traduzir para o inglês para ficar mais fácil, tá? Para vocês. E aí, para exemplificar aqui, eu só coloquei, tá? Um trechinho, né? Um pedacinho aqui, 3 frases já em inglês para vocês, porque o espaço era pequeno e aí vocês podem usar também o caderno de vocês, tá? Joga essa imagem, né? Procura essa imagem na internet para saber que imagem é essa, quem pintou, quando e etc. E aí vocês vão fazer aí 3 frases. Então, a primeira delas, The Creation of Adam was painted by Michelangelo Buonarroti around 1511. Então, a criação de Adão foi pintada por Michelangelo por volta de 1511. It sits on the roof of the Sistine Chapel in the Vatican. Então, ela está no teto da Capela Sistina no Vaticano. E the scene represents an episode of the Book of Genesis in which God creates the first man, Adam. Então, esta cena representa um episódio do livro de Gênesis em que Deus cria o primeiro homem, Adão. Na questão 5, responda em inglês. What's your favorite type of art? Então, essas são questões pessoais, tá? Cada um vai responder qual é o seu tipo de arte, né, favorito. E eu coloquei alguns exemplos para vocês verem que tem muitos tipos de arte, né? Então, pode ser pintura, picture, né? Pintura, desenho, dance, dança, cinema, theatre, music, etc. Né? Então pode ser canto, dança, música, cinema, teatro, tem inúmeras formas de expressar artisticamente. E aí cada um coloca o de sua preferência. Do you like going to museums? Why or why not? Você gosta de ir a museus? Por quê ou por que não? Então, eu coloquei aqui algumas opções de resposta, porque às vezes tem pessoas que nunca foram ao museu, né? E aí, como é que eu vou responder isso? Tem pessoas que já foram e gostaram, e pessoas que já foram e não gostaram. Então, as opções de respostas podem ser assim, olha. Se você nunca foi ao museu, você pode responder I have never ou I've never been to a museum. Eu nunca estive no museu. Então, não tem como eu expressar a minha opinião, né? E se você já foi, você pode responder, né? Que a pergunta foi, você gosta de museus, né? Se você já foi. Então, no, I don't. E aí você vai falar por quê, né? Because. Ou yes, I do, because. E vai colocar o porquê que você gosta ou porquê que você não gosta, ok? Depois eu tenho a letra C. What is art? O que é arte? E aí vocês podem fazer uma pequena pesquisa também na internet ou no livro didático de vocês, que provavelmente deve ter, e falando o que é arte. Eu coloquei aqui só uma breve explicação, coloquei em inglês, tá? Então, art is a word that means technique or skill. Então, a arte é uma palavra que significa técnica, né? Ou habilidade. Art is closely related to the feelings and emotions of individuals. A arte está diretamente relacionada com os sentimentos e as emoções dos indivíduos, né? E, as an example, we can mention painting, dance, music, cinema, literature, architecture, etc. Então, como exemplo, né, a gente pode mencionar a dança, como a gente até falou ali anteriormente na letra A, né, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura e outras formas de arte, ok? Eu espero então que tenha ajudado vocês mais uma vez. Peço que vocês refaçam, né? Não deixem de refazer essas atividades, seguindo as orientações. E consulte o seu caderno, dicionário, livro didático, o site de internet para estudar sozinho, tá? Não deixe de estudar. Se cuidem e fiquem bem. Até a próxima.